Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quem está de insônia escutando o nosso podcast. Somos do Coletivo Ser e hoje quem está fazendo essa chamada é a Ana Luísa, porque o Bernardo não pôde estar aqui neste exato momento, mas ele vai estar daqui a pouquinho. O Rafa também não esteve e a Marina também está com dor nas costas. Mas estamos aqui com a queridíssima Márcia Rocha. Ela é advogada, empresária, dona do balacobaco todo, maravilhosa, e estamos aqui. Tê, se apresenta e passa para a Márcia. Oi, gente, eu sou a Tereza, em Biruçu, sou médica ginecologista e obstetra, e hoje eu tenho certeza que vai ser um episódio que a gente vai discutir muitos pontos interessantes e que a gente vai aprender. Sempre é um processo de aprendizado, né? Então a gente tem que estar aberto a esse processo de aprendizado, e eu acho que hoje a Márcia vai trazer bastante coisa para a gente. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, meu nome é Márcia Rocha, eu sou empresária, sou advogada integrante da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Seção São Paulo, tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health, que é uma associação mundial de estudiosos de sexualidade, e sou idealizadora e coordenadora do projeto Transempregos, que ajuda pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho, e agradeço o convite para poder falar um pouquinho aqui das minhas experiências, meus conhecimentos, meus estudos aqui. Então vamos começar com polêmica, porque neutro é o meu shampoo, né? Digamos assim. E aí eu quero te perguntar, que é a questão da Juliana Paz lá, de falar sobre posição. Tipo, neutro hoje em dia é concordar com o que está aí, da extrema-direita. Eu não acho que é assim. Eu não acho que é assim. Eu vi o que ela falou, eu não acho que é bem assim. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ser totalmente contra o que está aí, tá? Mas nem por isso eu tenho que concordar com o outro lado. Não, mas eu não acho que é concordar com o outro lado. Eu acho que tem que se posicionar contra o que está aí. Sim, isso mas sim. Não quer dizer, mas não quer dizer que eu apoie o outro lado. O que ela falou, veja, eu fechei uma empresa, eu tinha 4 empresas, hoje eu tenho 3. Eu fechei uma empresa na pandemia, que foi a minha primeira empresa, que tinha 30 anos. Então, entregando a idade. E aí são dois lados, a fome também mata. Entende? Quantas famílias não perderam tudo? A construção de uma vida. Negócios de família de 4, 5 gerações que se perderam. Restaurantes que a pessoa já estava no bisneto ali atendendo, no mesmo local. Se perdeu, quebrou, faliu, perdeu tudo. Né? E os funcionários todos que trabalhavam ali foram para a rua. Então, existe também, aqui a gente precisa tomar muito cuidado para não concordar com a lógica bolsonarista. Né, é que existem realmente as duas questões. Eu acho que o Brasil errou em algumas questões no começo, principalmente questão metendo pau no governo mesmo, porque foi um absurdo. Ainda é um absurdo, né? De ser contra isolamento, de não sei o quê. Mas, veja, isso que raio de lockdown é esse? Que operador de fábrica não ficou em casa? Que raio de lockdown é esse? O pessoal fala, porque teve festinha. Cara, o metrô está lotado todos os dias, nunca deixou de estar, os ônibus lotados todos os dias, entupido de gente. Isso é muito pior que uma festinha. Sim. Então, é uma lógica para proteger o empresariado, porque precisa da mão de obra. Imagina a minha fábrica, eu exporto, eu não posso ficar sem mão de obra. Então, o lockdown vale para quem pode, para quem não pode, que venha, porque senão... Então, é uma lógica que não é a lógica de lockdown na Europa, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão ver o cara. Você precisa, se é para ter isolamento, você tem que dar condições para a pessoa poder ficar, e o empresário tem que abrir mão do bolsinho do lucro dele, cara. As empresas cresceram na pandemia. Sim, mas eu não estou falando de apoiar um lado ou outro, estou falando só de não apoiar o que está. Não, o que está tem que ser totalmente contra. Mas assim, ó, totalmente contra. Eu acho assim, que eu vi o vídeo dela, o de Caio Castro eu não vi,
mas eu vi o dela, e assim, o que eu entendi foi que ela não se colocou, não a favor do Bolsonaro, mas ela se colocou numa posição, entre aspas, neutra, tá? E aí, assim, o que eu entendo é que as pessoas cobram hoje em dia que não existe esse isentão, que não existe esse neutro e tal, mas aí eu acho assim, se a gente defende tanto uma ideia, por exemplo, que as coisas não podem ser preto e branco, que não é homem e mulher, que não existem só dois extremos, mas que existe todo um meio do caminho, eu também acho que as pessoas podem ter um direito de não gostar nem de A e nem gostar de B, e que ainda não surgiu um A,5, nem um A,9, entendeu? Ou um C, em que essa pessoa possa gostar, entendeu? Se identificar. Foi isso que eu entendi. Não necessariamente quem é neutro é a favor do Bolsonaro, entendeu? Não acho que seja isso. Não é, mas não é. Sabe o que acontece? Vamos lá. O que eu quero dizer com os dois extremos? Quais são os extremos? Esse que está aí, que é o que pior que isso não dá para ficar, né? Que é o extrema-direita, que quer impor seus valores, suas regras, que quer tirar a boca, que quer tirar os direitos. Nada, se a ciência tá contra os meus valores, ela tem que ser apagada, a educação também tem que ser só com os meus valores, é só o que eu digo, só o que eu penso vale. Isso é a extrema-direita. E a extrema, porque eu sou de esquerda, lógico, mas assim, a extrema-esquerda é a tal da ditadura do proletariado, é quem quer luta de classes, é quem quer algo que também já não funciona mais, já se provou ineficiente, já se provou no mundo inteiro que não funciona, e para nós LGBT é o pior dos mundos. Na China é uma tragédia para LGBT, na Rússia é uma tragédia para LGBT, em Cuba é uma tragédia para LGBT, e Cuba é um dos melhorzinhos, mas eu conheço a Mariela Castro, que coordena lá, né, o instituto lá em Cuba para LGBT, é uma tragédia em todo lugar, né, proibir a parada em Cuba e tal. Então não tem um local, quando é ditadura, o que vale para LGBT, para a minoria ter voz, precisa democracia. Sem democracia, se o preconceito é geral, não interessa se você é um governo, uma ditadura de esquerda ou de direita, ela vai oprimir LGBT, negros, mulheres, porque é a lógica do homem branco cis hétero, não interessa se ele é de esquerda ou de direita. Mas aí eu fico pensando, quem é a extrema esquerda hoje no Brasil? Tem muita gente. E que poder existe? Não, mas assim, que poder ela realmente tem? Não tem, não vai conseguir implantar nunca uma ditadura. Nunca, mas uma extrema-direita conseguiu. Então eu acho que essa é uma grande questão. Pois é, mas conseguiu. A extrema-direita consegue e conseguiu, e tem um presidente aí. E tem o risco ainda de se firmar, né? Exato. Então, a minha questão hoje, dentro dessa coisa do, eu posso ser isentão, tipo... Isentão você não pode ser, você tem que ser contra o governo, ponto. Exato, esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Você não pode ser isento, você tem que ser contra o governo. Você tem que ser contra o que está aí. Não, só que veja, porque o contra o que está aí não quer dizer ser a favor da extrema esquerda. Contra o que está aí não quer dizer ser a favor de nada disso. É ser a favor da democracia. Né? Eu sou de esquerda. Agora, eu acho que precisa de justiça social, eu acho que precisa de mais investimento em educação e saúde, precisa, é muito injusto o que existe, eu sei disso, eu concordo plenamente com isso, para o mesmo caminho. E, agora, o discurso de pandemia que existe tem que ficar em casa todo mundo, é impossível no Brasil. Não é impossível, a gente precisa da condição, a gente precisa... Isso não tem como, nem que a gente tivesse os 3 bilhões de dólares que o Biden tem, a gente não conseguiria fazer isso no Brasil por questões políticas, né? Porque o governo que está aí não ia querer. Mas a gente também não tem os 3 bilhões de dólares, a gente está quebrado faz muito tempo, que a gente está no vermelho, desde o governo Dilma, já vinha 170 bilhões todo ano, acumulando de dívida. Então, a gente está quebrado, a gente não iria ter condições realmente de fazer isso. Mas vamos deixar claro, vamos falar as claras, a verdade, porque essa história de, a culpado do aumento de casos é
sei lá, variante do vírus, é festinha. Não é, gente. É o que não foi feito, o que tinha que ter feito, e não É o vai que ser tinha que ter feito o que feito, tinha é que a ser feito. vacina que não foi dada, Vacina que não é, foi dada, é a forma de tratar a isolamento. pandemia O pessoal que continuou não foi trabalhando, as feita. fábricas continuaram funcionando a milhão. Isso não vai. Você não vai. Se você não tiver as empresas de automóveis, né, de São Bernardo do Campo, fecharam quando teve essa onda esse ano, porque viram que os funcionários estão tudo morrendo, porque não chegou no ponto, mas funcionaram até agora. Entende? Então, essa é a grande questão. O cara acorda de manhã, pega o ônibus lotado, vai trabalhar, volta para casa com o ônibus lotado e espalha essa coisa. Então, Sim. isso não se fala nisso. Certo era, nem que seja por um período curto, realmente fazer um lockdown, que nunca foi feito no Brasil. Sim. Tirando o fato pandêmico, mas não dá para a gente tirar, só que assim, é importante sim a gente se posicionar, é importante sim a gente mostrar que o que não é um lado viável, ele não é uma alternativa a nada. Uma alternativa a alguma coisa é a democracia. Claro. A democracia é a única alternativa. Sim. O que existe nesse governo e o que existe nesse lugar não é democracia. Não é algo que a gente pode aceitar. Então, quando a gente fala de extrema-direita e extrema-esquerda, de novo, dentro do Brasil, a gente não tem uma extrema-esquerda com poder suficiente para a gente falar que isso é um antagonismo ao que está no poder, que isso é um antagonismo do que está no governo. A gente não tem uma extrema-esquerda no Brasil que a gente possa falar PT, PSDB, como eles querem contar, não é extrema-esquerda. Não é. Não é. Não, é mesmo, olha, eu vou te falar, o pessoal, até os partidos mais, PCdoB, o pessoal é o pessoal muito mais consciente do que se imagina, né? As pessoas imaginam, é comunista, como se fosse coisa do demônio. Não é assim, né? Existem pessoas extremamente radicais, eu conheço algumas, né? Tem muita gente com esse discurso e tal, mas eles, como você falou, eles não têm chance de um poder real. Eu tenho uma postura muito centro-esquerda, né, política, que eu não envolvo em nada que eu faço, né? Tudo que eu faço é totalmente superpartidário. Minhas empresas são superpartidárias, meu transempregos é suprapartidário. Eu não misturo as coisas. Agora, eu tenho as minhas convicções. Eu gostaria muito de ter um país sem corrupção, que a gente não vai conseguir isso tão cedo, que é muito difícil, porque quem determina as leis está lá, né? São os próprios. Rompendo. Eu falo, veja, se você faz uma análise, vai procurar. O MDB nunca saiu, desde o regime militar, nunca saiu do poder. Foi vice do Lula, teve em todos os governos, foi que o Centrão manda no país desde sempre e faz o que quer. Né? Então, isso é algo que elegeu o Bolsonaro em grande parte, com esse discurso mentiroso, absurdo, que não era real, que era totalmente ilusório, né? De vamos acabar com a corrupção. A primeira coisa que ele fez foi destruir a Lava Jato. Então, conversa fiada, né? Ele estava já ligado com os caras desde o começo. Essa história de que no meio do caminho se ligou para não perder força política, isso é uma balela. O que ele queria dar um golpe mesmo, o que ele queria desde o início era ajudar os militares, dar dinheiro para os militares, fez que nem se fazia em Roma. Né? O imperador assumiu o poder, a primeira coisa que ele fazia era dar moeda de ouro para os soldados, porque aí ele tinha um apoio militar que é o que segurava ele no poder. E ele fez também, em grande parte, o que Hitler fez, que era criar uma rede de desinformação, né? Porque na época de Hitler era muito mais fácil, né? Ele controlava completamente a mídia, né? O povo alemão acreditava que judeu era uma coisa a ser exterminada, porque era do mal, que tudo que acontecia de mal para eles era isso, porque era só nisso, só essa informação que existia. Eles acreditavam. Mas hoje em dia acreditam, tem nem uma parcela da população que acredita que chinês também não, né, que
que é o chinês que está trazendo o vírus e que o chinês não tem mais que ficar aqui no Brasil. É o que eu falei, eles fizeram a mesma tática, só que usando as redes sociais. Então, eles investiram muito, mas muito em pessoas que divulgam isso, e eu conheço, pessoas que não pensam como Bolsonaro, mas trabalham para ele, fazem esse trabalho pago para divulgar, tá certo? As fake news, para apoiar, para dizer que é isso sim, mesmo não acreditando, porque é pago para isso. Então, tem uma rede gigante de pessoas fazendo isso, né? Que é o que Hitler fez naquela época, com o controle de jornais. Ele controlava todas as informações de vídeo, cinemas, rádios, tudo, e oprimia violentamente quem era contrário, né? Matava, inclusive, né? Com a polícia Gestapo, com a polícia dele. Então, a tentativa de fazer de implantar isso aqui que era a vontade do governo, ponto. Não tem dúvida disso, quem tem um pouquinho de noção das coisas sabe disso. O problema é que, ontem eu estava ouvindo o senador Alessandro Vieira, ele falou isso, né, do Cidadania. Ele falou isso, ele falou, aqui no Brasil o grande problema é que a ignorância é muito grande, então as pessoas acreditam naquilo que a bolha fala. Está numa bolha de internet que, infelizmente, o que o Facebook faz, as operadoras de mídia fazem hoje é criar bolhas, porque você só tem em volta de você gente que pensa como você, e aí isso facilita para que a bolha se alimente. Veja como não muda, você tem lá, vai cair um pouco, mas ainda tem 25% de pessoas que apoiam o absurdo. A terra plana, né, o discurso de terra plana, quer dizer, é uma coisa que um discurso anti-ciência, né? Tipo, e eu conheço pessoas... E que a OMS é comunista. A questão é essa. A questão é que a gente tá num momento... É patético. A gente está num momento em que tem gente que fala que a OMS é comunista. Não, é patético. Que a ciência é comunista. Qualquer cientista é comunista, qualquer educador é cientista. Por quê? Porque... E a Tereza, que está de vermelho... é comunista. Não, eu sou comunista, porque eu já escutei tantas vezes, você é comunista, porque eu sou trans, né? Se eu sou trans, eu sou comunista. E se eu sou comunista, aí eu falo para a pessoa, eu tenho um iate, eu tenho uma casa de 1.000 metros quadrados, moro numa casa de uma mansão, eu tenho 3 empresas, 4, né, na época. Então, eu acho que eu não sou comunista. Mas, tudo bem, você quer achar que eu sou Exato. comunista. Então, tudo que não é alinhado com o absurdo é comunista, porque é um discurso que eles construíram e funcionou. Não acho que vai se sustentar. Eu ainda, a menos que haja realmente um golpe militar, eu não acho que vai se sustentar. E eu não acho que um golpe militar seja viável também, embora tenha muita gente que... conheço pessoas dentro das Forças Armadas que realmente acreditam, apoiam mesmo Bolsonaro. Mas não de altas patentes, né? Porque já são mais instruídos. Mas, assim, o problema é que, a menos que haja isso, eu não acho viável que ele se sustente na próxima eleição. Bom dia, Bernardo. Bem-vindo. Bom dia, Bernardo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpa o atraso, estava ouvindo vocês falarem aqui e de todo esse caos, né? E eu gostaria de lembrar que a Covid continua aí, ela é um caos e a gente não tem noção do que ela faz com o nosso sistema nervoso central, tá? Então, só um parênteses, na última semana eu atendi vários pacientes que abriram quadros graves de transtornos mentais, síndromes demenciais, transtornos psicóticos, né? Gente que não tinha histórico nenhum, e a única explicação é o tropismo, né? Então, é o efeito da Covid no sistema nervoso central. Então, gente, não é brincadeira, né? A gente não é, eu estava ouvindo você falar, a gente não é comunista, porque a gente está falando, fique em casa, use máscara, álcool gel e vacine. Não, a gente fala isso porque é verdade. O buraco é muito mais embaixo, né? As coisas estão realmente complicadas. Eu vou colocar uma coisa, eu estava conversando outro dia num grupo que eu faço parte, com amigas, pessoas que eu conheço bem, assim, trans,
e uma delas estava dizendo, mas, Márcia, você está falando isso porque você é elite, porque você pode ficar em casa, eu tenho que trabalhar, eu quero saber de kit prevenção lá, né, das tranqueiras que eles tomam lá, e ela estava tomando. E a conversa começou com ela, disse, falei, filha, põe uma cruz no pescoço, que é mesmo efeito, né? Põe uma cruz no pescoço, sai andando, que é mesmo efeito, é a mesma coisa, né? Não, mas veja bem, por que não querem deixar a gente tomar um remédio que vai nos proteger? Porque não vai proteger, isso é uma ilusão. Aí ela falou, eu preciso trabalhar, porque eu falei, sim, você precisa trabalhar, eu entendo, esse é outra questão que eu sempre que tem que ser colocado, você tem que sair de casa, você tem que pegar ônibus, você tem que trabalhar, eu sei disso, eu entendo isso, né? Mas faça isso, pelo menos, tente ir nos horários que o ônibus não esteja tão cheio, tente use a melhor máscara que você puder para te proteger, embora a máscara seja para proteger os outros e não a si mesmo, né? Você de máscara num ônibus lotado, cheio de vírus lá dentro, não vai te proteger. Mas, enfim, tente ficar longe das pessoas o máximo que você puder, entende? Aí ela parou e ela entendeu, porque eu falei, veja, se é provado que o remédio não funciona, que a hidroxicloroquina não funciona, e é provado que não funciona, por que não querem deixar eu tomar? Não é que não querem, você vai lá e toma aspirina. Aspirina, porque é um remédio que funciona, sempre funcionou para tanta coisa assim, então toma aspirina, também funciona. Toma aspirina, toma, sei lá, né, vitamina B, toma o que você anticoncepcional. quiser, né? Anticoncepcional não vai Anticoncepcional, resolver. pronto. Até dá uma melhorada na pele. Então não vai, tem alguns melhoram, outros piores. Mas assim, não verdade. vai resolver, é uma questão de lógica, entende? É uma mentira que contaram para você continuar trabalhando, se expondo. Então não faça, proteja-se, proteja as pessoas que você gosta, proteja a sua família. Não, esse é o discurso que tinha que ser. Não dá para fazer lockdown, não tem como, o Brasil não tem essa condição. Fala a verdade, chega lá e fala, gente, assim, nós não vamos ter condições de fechar. Nós estamos numa situação econômica dificílima há muito tempo, então nós não vamos poder fazer isso. Então tentem, aí aumenta a quantidade de ônibus em vez de diminuir. Espalhe essas pessoas o máximo que você puder. Fale para usar a máscara, tem que trabalhar, se é camelô, precisa pôr comida em casa todos os dias, porque é o dia, você vende do almoço hoje para comprar comida de amanhã, ou de hoje. Não cobra propina do camelô para ele poder estar na rua. Putz, então a gente precisava ter um discurso que ia salvar vidas, ia salvar pelo menos metade do que já morreu. Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Mas aí eu quero entrar numa outra questão polêmica, já que estamos em polêmicas, a outra questão polêmica, que é o outro artista, o Caio Castro, que colocou um vídeo falando que tudo bem você ser homofóbico. Eu respeito a sua opinião porque eu respeito a opinião de todos. Né? Era um pastor falando sobre isso, falando que ele, como pastor, não concordava com as pessoas serem gays, LGBTs, travestis, e etc. e tal, mas que ele respeitava. E aí a questão toda foi em cima disso. Tipo, eu respeito a sua opinião de não concordar e não achar que eu posso existir. E isso, eu acho que faz muito sentido com o que a gente está discutindo até agora. Que é assim, eu não posso respeitar uma opinião que vai a favor do ódio. Eu não posso respeitar uma coisa que São duas questões. Uma questão é a pessoa que não gosta, não concorda com a pessoa ser o que ela é, né? Isso é, de novo, anti-ciência, né? O grande avanço dos últimos 10 anos na questão trans foi a ciência. A gente estava comentando que até 10 anos não se aprovava trabalho acadêmico sobre LGBT. E a partir de então, começaram a ter trabalhos acadêmicos no mundo inteiro. Estou falando de Brasil, estou falando de mundo. Você não tinha na França trabalhos acadêmicos. Tinha muito pouco. Então,
Meu TCC faz 15 anos e foi aprovado, hein, o que eu falei. Tá vendo? Mas era difícil. Com as travestis lá do centro. Mas era difícil. Eram muito poucos trabalhos. Então, você tem... o que acontece é a ciência. Esse discurso do pastor é porque ele não está ligado com ciência, é o discurso de achismo, né? Eu acho, como tem muita gente que eu conheço, inclusive, que fala, eu acho que, sobre medo, acho que mulher não tem a mesma capacidade, acho que medo, isso é achismo. A pessoa tem direito de ter o achismo. Aí, essa questão do achismo. Quando a gente vai pensar em governo, o governo tem que se basear em algo científico. O Ministério da Educação tem que se basear em dados científicos ligados à educação. O Ministério da Saúde tem que se basear em dados científicos ligados à saúde. Você não pode usar o seu achismo, impor o seu achismo ao outro. Isso é uma questão, impor. Agora, outro lado da moeda que eu queria colocar, e aí eu falo como advogada, é que se você não respeita o direito do outro pensar como ele pensa, ele tem o direito de não respeitar o seu direito de pensar como você pensa. E aí a gente vai entrar num choque que não é democrático. Para a existência plena da democracia, precisa haver o respeito ao outro, por mais absurdo que pareça o que o outro pensa. Isso é democracia. É um exercício dificílimo. Eu estive falando esses dias sobre isso. É muito difícil para mim ouvir uma pessoa racista falando e não chegar para que absurdo que você está falando. É muito difícil. Mas eu tenho que fazer um exercício de permitir que ela fale e depois falar, olha, existe uma conjuntura histórica que foi assim, construída. Então, existem pessoas que são negras, que só não são presidente da República, que não tiveram oportunidade, porque o sistema historicamente construído impede essa pessoa de estudar, de se desenvolver plenamente. É importante a gente conseguir, e aí a pessoa para e fala, pode ser, já melhorou. Né? Então, isso é democracia. Precisa haver esse diálogo e o respeito às bobagens que o outro fala. Mas, quando você tem o poder na mão, quando você está no poder, você tem, sim, que respeitar, se basear em ciência, e aí eu falo em sentido amplo, né? Ser trans não é uma escolha. Ser trans é uma característica humana. Isso está cada vez mais provado na ciência. LGBT não escolhe, não existe opção sexual. Então, quando um pastor fala isso, você tem que chegar para ele, educar, ensinar, falar, olha, e é o que eu faço no meu dia a dia há 10 anos, chegar para as pessoas e contar uma história. E falar, gente, com 4 anos eu ficava com as meninas, porque eu me identificava, não se falava em trans, nem existia o termo trans. Era tudo reprimido, não se podia. Regime militar, ainda não era regime militar, foi logo depois. Mas, aliás, já era, porque eu nasci em 64, já era regime militar. Mas, assim, porque em 70 que a coisa ficou feia, né? Então, mas, assim, eu me identificava com aquele universo feminino. Isso é algo que é verdade, eu tenho provas. Teve gente que duvidou, não é possível, você não era assim. Falei, pergunta para fulano que me acompanhou desde os 6 anos de idade. E foram perguntar, ele falou, é verdade. Então, eu tenho provas de que a minha história é verdadeira. Né? Muita gente duvidou e foi verificar e viram que era verdade. Tem muita coisa. E aí, essa minha questão é muito simbólica para chegar para a pessoa e falar, não tive escolha. Eu lutei contra isso a vida inteira, eu fiz terapia de tudo quanto é tipo, eu não queria. Eu, quando resolvi me assumir aos 39 anos de idade, já com 36, 37, quando eu comecei minha hormonização definitivamente, eu chorava e falava, eu não queria ser assim. Eu lutei contra isso a vida inteira, porque não ia ser fácil, né? E não é fácil. Então, não é fácil a gente ter uma característica, e aí vale para negros, e aí vale para mulheres, e aí vale para pessoas que têm uma deficiência física, uma deformidade na face, coisas que o outro olha para você e te julga imediatamente, né? E são características que, historicamente, foram construídas, os valores da nossa sociedade foram construídas colocando essas pessoas em determinados locais, trancado em casa, por exemplo, né? Ou a mulher na cozinha, né? Ou o negro trabalhador
braçal. Então, são questões que a gente precisa desconstruir, são valores culturalmente construídos durante a história que a gente precisa desconstruir e reconstruir um mundo novo. É um momento, nós estamos totalmente destruídos no Brasil, nós temos que reconstruir esse país, e a melhor hora da gente reconstruir com mais isonomia, com mais igualdade, com mais repensando esses valores é agora. Eu acho que é um bom momento para a gente fazer isso. Mas eu acho, de novo, eu tô na pegada do bambolê hoje. Eu acho que uma coisa é eu respeitar a opinião do outro, como eu vou lá e vou debater essa sua opinião. Não é, eu não estou respeitando a sua opinião, eu estou abrindo um lugar de diálogo para a sua opinião, porque eu vou combater esse tipo de fala. Eu vou combater uma fala racista. Você não está concordando. Então, vamos lá, usar outros termos, porque esse termo, o que você está usando, um termo que é confuso. Você não vai concordar com a pessoa, você não tem que concordar com ela, né? Exato. Você pode não uma concordar. Coisa é respeitar. Não, também não é. Você vai respeitar o teu direito de falar. Mas aí eu acho muito complexo. De ter a ideia, vamos lá. Eu vou usar outros termos, né? Eu tive uma discussão dessas. Você não vai concordar com a pessoa, você não vai concordar com a pessoa, tá certo? Mas você vai entender que pelas razões dela, ela pensa assim, tá? E ela vai ter o direito de falar, porque é um ser humano, independente de você, que tem as opiniões dela, vai ter direito de falar, né? Então, isso eu acho muito difícil. Racismo é proibido, né? Por lei agora, falar mal de trans também. Então, que é racismo, então, por causa do Paulo Iotti e do Partido de Cidadania, né? Que o Paulo Iotti conseguiu a criminalização. Então, é racismo, você não vai permitir, não se pode permitir ofensas públicas e coisas. Agora, a pessoa vai continuar tendo a opinião dela, você não vai mudar, né? Então, reconhecer que ela é diferente, talvez por ignorância, e aí você reconhecendo isso, veja, você tem a oportunidade de conversar com ela e de argumentar. Se você quiser impor, quando você criminaliza a homofobia, que eu acho que foi maravilhoso, você acaba com esse discurso público. Então, você diminui a disseminação desse discurso de ódio, tá? Isso é bom, positivo. Porém, aquela pessoa que pensa assim, ela não deixa de pensar assim. Ela continua pensando assim. É proibido, mas eu penso. Pronto. Você não vai saber, eu não falo, pronto. Você não dissemina, mas continua existindo, né? E para aquela pessoa, o fato de não poder falar por imposição legal aumenta o ódio, né? Então, ela fica com mais ódio ainda dentro dela. O que é bom, o melhor seria você educação, e vai lá na educação, vai lá na primeira infância, na segunda infância, e fala, essa criança é LGBT, e tudo bem, né? Mostrar para essa... Então, é na educação. Agora, quem já tem 80, 70 anos hoje, você não vai mudar a cabeça da pessoa. Você pode conversar, explicar, pode até melhorar, mas mudar, você não vai. Eu sei por experiência própria que eu convivo com isso no meu dia a dia, né? Tem muita gente homofóbica, transfóbica, racista, machista na minha família e eu convivo, porque a opção é romper e a pessoa vai continuar sendo. Então, educando os filhos e tudo. Se eu conseguir conscientizar, ainda que um pouco, já melhora. E é essa a nossa missão, é educar. A nossa missão não é enfrentar, a nossa missão não é oprimir. Quem quer oprimir é o que está aí no governo. Oprimir a ciência, oprimir a lógica, oprimir pessoas, as minorias, que na verdade são 90% da população. Se você pegar os negros, pegar as mulheres, pegar LGBT, pegar PCD, pegar índio, é 90% da população. Então, 20% quer impor, diz que é maioria. Nós agora chegou a vez da maioria, né? E aí oprime 90% da população. Né? Então, isso não, oprimir, impedir de falar, querer proibir, é o que eles querem fazer. Não, nós não podemos entrar nessa.
fazer uma contraposição na mesma força, na mesma linha. Até porque eles têm as forças armadas. Então, não, mas a questão não é oprimir o outro de falar, é só não respeitar o outro e falar, não, tudo bem, pode falar aí à vontade, eu não vou fazer nenhum tipo de resistência à sua fala. Isso não veja, isso não é respeitar. Respeitar, isso é respeitar, permitir que o outro pense e fale o que ele tiver falando. E você vai contrapor. Porque senão, se ele estiver no poder, você não vai mais contrapor nada, porque ele vai te calar. A Tereza e o Bernardo querem falar alguma coisa. Vamos lá. O que eu ia falar é o paradoxo lá da tolerância, né? Que é o Popper, né? Que escreveu sobre isso e tal, que é aquela questão de tolerar, não, é quase, né? Mas é de tolerar tudo, que a gente não pode tolerar tudo, e entendendo o que a Márcia falou, eu acho que assim, a gente não pode proibir a pessoa de pensar em algo, né? Porque o pensamento é livre. Agora, a gente não pode tolerar que ela coloque em prática qualquer tipo de pensamento. Isso, exatamente isso. Né? E aí, a gente precisa de freios e que também que a pessoa ela se responsabilize pelo pensamento dela e pelas ações, né? E aí eu queria perguntar uma coisa, Márcia, que é o seguinte: a gente todos nós somos da saúde, né? E a gente vê o papel da saúde em relação às pessoas LGBT, como a gente pode, né, melhorar condições de vida e tudo mais. E, como advogada, eu queria te perguntar como você vê o papel do direito, né, nessa melhoria aí, como a gente pode, porque nosso podcast aqui é ouvido por muitas pessoas de várias formações, né? Como é que o direito ele pode entrar aí nesse lugar também? Eu estive no Congresso Internacional quinta-feira, anteontem, e eu agradeci a todos os advogados e advogadas que defendem os nossos direitos, os direitos de pessoas LGBT. Por quê? Porque é só o que nós temos. Nós só temos o direito, né? A gente não tem mais nada. Se você tirar... eu estava também numa aula outro dia com um professor falando de direito, falando contra o ativismo judiciário, né? Que ele é contra o ativismo judiciário. E eu entrei eu não aguentei, eu pedi licença e falei para ele, doutor, sem o ativismo judiciário, nós não teríamos casamento, nós não teríamos direito ao nome, nós não teríamos direito a banheiro, nós não teríamos direito a doar sangue, nós não teríamos direito à adoção, nós não teríamos direito a absolutamente nada. Tudo que nós temos no Brasil, nós LGBT, todos os direitos foram conquistados na justiça com o tal do ativismo judiciário. Então, aí ele falou, é uma questão complexa. Eu falei, pois é complexa, só que para mim é vida. Para mim é o meu direito de ir e vir, para mim é o meu direito de amar, para mim é o meu direito de comer, de trabalhar, de ser uma pessoa, de existir na sociedade, de produzir, de criar, de contribuir para a sociedade. Então, são questões complexas, mas, infelizmente, e não é só no Brasil, em muitos países do mundo, né, como a França, como os Estados Unidos, você conquistou direitos LGBT são conquistados no judiciário, com base nos direitos humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em que todos nós somos iguais. Tá certo? Se nós somos, vocês querem privilégio. Eu não quero privilégio, eu quero privilégio de amar, eu quero privilégio de ter uma família, eu quero privilégio de ir num banheiro público, eu quero privilégio de doar sangue. Que raio de privilégio é esse? Eu quero ser eu só quero a mesma coisa que vocês. Ponto. Que o resto. É isso que qualquer advogado da área sabe. Né? A gente se baseia em direitos humanos, a gente se baseia na Constituição, no artigo 5º,
e a gente vai em frente com essa argumentação, contra tudo e contra todos, que a resistência é muito grande. Então, como advogado, o que eu posso te dizer é que sei o direito, aí eu agradeci a esses advogados todos que não são LGBT, ou se é LGBT também, o Paulo Iotti estava comigo na mesa, e eu falei, gente, eu agradeço a todos vocês, a cada um de vocês que luta por nós, que pega as pequenas causas, que luta, que vai no dia a dia do direito da pessoa, contra a discriminação. A gente ganhou o processo da Laerte esse ano, no final do ano passado, né? Que Laerte contra Veja, Jovem Pan, parecia Davi e Golias, Laerte contra Veja, Jovem Pan e Reinaldo Azevedo. E nós ganhamos e foi... a mesa era sobre esse caso, né? Que eu estava no Congresso. Mas foi um exemplo para tantos outros. E a gente perde alguns, né? Teve um caso recente que nós perdemos, então, e a gente tem que recorrer, tem que lutar e ir até o Supremo. Agora, e veja o quanto voltando a falar de política, que não era o assunto, o quanto o nosso governo quer se reeleger para poder trocar os ministros, como vem fazendo, botando um monte de absurdo lá, e sem querer chamar o ministro de absurdo, já chamando, e querer mudar o STF, porque é ele que nos dá os direitos. O que ele quer? Ele quer tirar esses direitos, ele quer se firmar no poder como um belo ditador e fazer o que fizeram na Venezuela. Né? Então, esse é o plano. Não tem dúvida que qualquer pessoa sabe disso, né? Porque parar um pouquinho para prestar atenção vai saber disso. Então, a gente precisa enfrentar. E a justiça hoje é um caminho forte. A medicina ainda, veja, vocês são médicos, né, da área de saúde, né, ainda é um problema, gente. Ainda para nós LGBT, a medicina ainda é um problema, e não estou falando de Brasil, estou falando de OMS. Estou na OAS, na World Association for Sexual Health, conheço gente dentro da OMS, e eles falam, lá dentro não é acima de rosas, ainda, não é. Né? Ainda tem gente que fala, vamos tirar as trans lá do capítulo de doenças mentais, vamos mudar e tal. Não, tá bom, então vamos lá, mas que são. Então, isso a gente sabe, porque a gente tem gente lá dentro, a gente ouve e sabe a realidade, né? Não, vamos tirar alguém, não é mais doença, tá bom, mas que é? Né? Então, a gente, na boca pequena, a gente fica sabendo do que realmente acontece. Isso acontece aqui também. Eu vivo brigando há muitos anos, que eu brigo por questão de hormonização de travestis, vocês sabem, vocês da Unifesp sabem bem disso, né? Desde lá, desde 2009 que eu bato nessa tecla, precisa ser feita pesquisa, precisa haver uma maneira de hormonizar sem perder a potência. Foi um dos motivos que a gente começou o Núcleo Trans, quando a gente começou lá, a Magnus, Denise, a Marina, eu... Uma das coisas que eu falava para o Magnus era: eu só entro nesse negócio se for para trabalhar com os travestis. E aí o Magnus me apresentava para todo mundo. Eu não sei se você lembra, a gente estava lá no Congresso de Praga, inclusive nós todos aqui, né? Uhum. Lá no Congresso de Praga, e o Magnus me apresentou: essa é a Ana, ela gosta de uma travesti. E aí eu, sou eu mesmo. Eu tive num evento da Unifesp, né, faz muitos anos, e tive uma fala bastante forte, assim, eu acho até que eu não costumo fazer isso, mas eu fiz uma fala bastante forte falando, e o Magnus falou, precisamos mesmo fazer pesquisa, não existe no mundo. Ninguém faz, porque não interessa ter uma pessoa não binária. Não interessa para o planeta, para as culturas estabelecidas, para os valores culturais estabelecidos no mundo inteiro. Uma pessoa não binária, e a travesti eu considero como meio não binária, é uma pessoa que desconstrói esses valores, faz pensar sobre esses valores, da questão da mulher mesmo, né? A questão de gênero, a questão do direito da mulher. E aí, repensar esses valores desestabiliza. Né? Imagina um país como a Arábia Saudita. A Tereza queria perguntar alguma coisa. Diga, Tereza. Duas coisas assim que eu fiquei pensando, né, nessa linha. Primeiro, essa falta realmente de dados, né? Eu acho que até de pesquisas demográficas. Quando eu vejo assim, por exemplo, eu tenho o SINAM, né, que é um sistema de informação nacional de agravos, de notificação que a gente precisa ter. Ali não tem muito campo para você colocar
como uma orientação, uma identidade de gênero, né? Eu acho que nas pesquisas, de uma forma geral, a gente não tem esses dados demográficos, que vocês falaram, né, dessa deficiência aí de pesquisa em LGBT, mas eu acho que, assim, em alguns papéis, até mesmo dentro do SUS, que a gente precisa preencher, não tem esses campos, né? E aí eu acho que fica faltando dado exatamente para dizer assim, olha a importância disso, né? Então, por exemplo, no Sinam, você não tem como colocar, então você não tem como saber que as travestis, que os homens trans, as mulheres trans, qual é o risco, né? Como que essa população está vulnerável a algumas determinadas doenças ou não, por que estão ou não, de onde que vem isso, para a gente combater essa estigmatização. E outro ponto que, assim, o quanto que isso vem de uma educação sexual básica. A gente fala muito do sistema de saúde, a gente fala muito da política, a gente fala muito da mídia social, o que as pessoas, né, jogam na mídia social e tal, mas eu acho que a gente às vezes esquece dessa educação básica. Eu, por exemplo, sou nordestina, eu venho de uma cultura muito machista, eu vim aprender certas coisas agora, depois dos 35, fazendo 40 anos, né? Porque, assim, eu tenho coisa muito enraizada dentro de mim. Eu sou de Salvador, vim do Carnaval, onde, com os meus 14 anos de idade, era muito legal você ir no Carnaval e você ser puxada pelo cabelo e ter uma fila de 10 caras querendo te beijar na boca, porque você achava que isso estou me valorizando, né? Sou bonita por isso. Me querem, me desejam por isso, né? E aí, depois de velha, você começa a ver, você chega no Carnaval de Salvador e você começa a ver um monte de outdoor do tipo assim, não é não. Aí você para pensar, mas porra, não é não? Mas será que o meu não era assim? Será que eu permitia? Por que eu permitia? Por que eu gostava? Por que eu não gostava? Então, eu acho que tem muita coisa estrutural, muita coisa que vem da educação e que vai refletir em tudo isso que a gente está... Por exemplo, eu vim de uma escola que era de freira. Eu estudei em colégio de freira praticamente minha vida inteira. E eu nunca esqueço uma cena, e assim, a gente usava uniforme, né? Na época a gente falava de farda, e tinha que ser assim, calça jeans escura, não podia ser clara, até hoje eu não sei por que não podia ser calça jeans clara, mas tinha que ser calça jeans escura, a blusa do colégio, e uma vez eu fui com um cinto vermelho, acho que é por isso que eu tô de vermelho hoje, uma vez eu fui com um cinto vermelho. Comunista. E aí, pois é, e aí a fiscal de corredor, de sala, chegou para mim e fez assim, tire a blusa de dentro da calça e cubra seu cinto vermelho, ou vá no banheiro e tire seu cinto vermelho. Então eu fico pensando hoje, como esse mesmo colégio hoje, né, que não permitia o uso de um cinto vermelho, né, como que lida com essas questões? Porque naquela época, provavelmente eu tinha colegas que não se identificavam com o seu corpo, ou que tinham algumas questões sexuais e que a gente nunca falava sobre isso. Nunca. Então eu trago coisas muito básicas que eu mesma vivenciei, né? E aí eu lembro que quando eu passei para um colégio que era mais liberal, né? Que assim, eu saí do colégio de freira e me jogaram num colégio assim, mundo, né? O pessoal fumava, maconha, todo mundo, eu acho que só, não sei se transava até no fundo da sala, entendeu? Eu fui para o outro extremo. E aí, aos meus 15 anos de idade, eu acho, mais ou menos nessa fase, entrei nesse colégio na aula de biologia e perguntei se a mulher que engolia o esperma engravidava. Entende? Então, assim, mesmo, né? Então, mas olha, Tereza, eu fui piada da sala. Então, assim, só para concluir, Tereza, eu acho que a educação sexual, gente, é a base de tudo. Então, vamos lá. Só para te dar um exemplo, para não precisar ir muito longe, eu dou aula em várias pós-graduações para médicos e psicólogos sobre educação sexual. Porque, por incrível que pareça, médico, psiquiatra, psicólogo,
se forma sem ter tido um dia de aula de educação sexual na vida, né? E a gente tem, inclusive, um dos nossos episódios do podcast é sobre exatamente isso, que o nome é Quem se formou não aprendeu. Então, quem ensina se Freud disse lá atrás que a base de tudo era, de todos os problemas psiquiátricos, psicológicos, neuroses e tudo era sexual, era repressão sexual, como é que você se forma em medicina e vai lidar com histeria sem saber nada sobre sexualidade humana? Né? Então, não precisa só... eu sou defensora de que se tenha educação sexual desde já da infância. Né? Quando a gente fala de educação, não é aprender matemática só. Né? É aprender... É todo um contexto que vem desde a primeira infância, que os professores tinham que estar preparados. Não estão, os médicos, não estão, os psicólogos, por causa do tabu. E dentro da faculdade do direito? Mesma coisa, para manter... eu faço palestras para a OAB, para subseções, para faculdades, também não sabem nada, né? A matéria, eu tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da UOS, que é uma ligação entre direito e sexualidade, né? Que não existe em lugar nenhum. Né? Por isso, no Brasil tem 2 pessoas, eu e mais uma, que fala sobre o assunto. Então... você não tem isso em todos os campos, porque era tabu até 10 anos atrás, não se falava de sexualidade, não, isso não é assunto para a ciência, né? Então, você não tinha, em todas as áreas, né, em todas as matérias, né, antropologia, sociologia, você não tinha o foco na sexualidade, e passou a ter. Então, o mundo está mudando, em grande parte, por causa disso, gostei quando a Tereza falou que é a base de tudo, porque a verdadeira revolução não é com foice e martelo. A verdadeira revolução é com o livro. Né? A verdadeira revolução vai ser feita quando todas as pessoas tiverem uma educação de verdade. Não a educação que ensina o que você quer que aprenda. E aí eu não estou colocando aqui nenhuma... Porque, veja, se você pega país comunista, você vai lá e procura um livro sobre qualquer um. Não tem também. Né? Quando é ditadura, é imposto a verdade que ele quer. Ele, quem está lá em cima. Né? Não importa se é de esquerda ou de direita, você não tem informação. E a verdadeira revolução que vai ser implantada no planeta, vai ser, talvez com a internet, ajudou muito, vai ser feita com uma educação, com conhecimento pleno sobre vários assuntos, inclusive aqueles que são tabus, tanto na esquerda quanto na direita. Né? Sexualidade humana foi tabu durante muito tempo. Eu lembro quando a Marta Suplicy fazia um programa na televisão, né, de mulher, sobre mulher e tal, e ela era sexóloga, e ela falava sobre sexualidade, quanta gente não falava mal, porque era um absurdo, porque fala uma mulher falando disso e tal. Isso é uma revolução, isso revoluciona muito, porque você faz as pessoas prestarem atenção naquilo que não querem que preste atenção. Eu estou falando de sexualidade, mas tem outras questões também. Né? Não são verdades, não é uma verdade única, exclusiva, porque você fica na tua bolha ali compartilhando e não vê o outro lado. A gente precisa ver os 2 lados, a gente precisa ver o todo. E a educação ela é direcionada para você não ver o todo, seja de um lado ou seja do outro. Isso tem que acabar, a gente precisa de apoiar na ciência, a ciência verdadeira, fazer a ciência com responsabilidade, né? Não é essas malucas que vão lá falar um monte de absurdo, né? Na CPI, é ciência de verdade. Você tem ciência baseada em fatos e evidências. Ponto, evidência. A gente estuda sexualidade, nós educadores em sexualidade, a gente sempre coloca educação baseada em ciência, em fatos e evidências comprovadamente verdadeiros, que sejam comprovados. Né? E aí, que é ciência? Ciência sem comprovação, sem uma pesquisa bem feita e comprovação, não é ciência, é achismo. Né? E achismo não serve para governar, não serve para impor a ninguém. Né? Então, a verdadeira democracia precisa de uma educação, de uma informação, e aí tu põe a educação no meio, da informação como um todo, baseada em fatos.
baseado em fatos. Então, e não tem a ver com religião. O padre Ronaldo, que era o coordenador da pós da Unisal, onde eu estudei, onde eu fiz a pós, que é uma universidade salesiana, católica, ele não é assim. E é padre. E sofre dentro da igreja por causa disso também. E Márcia, só para ir fechando, por que você foi buscar fazer uma pós em educação sexual? Por que você, como advogada, foi atrás de uma pós de educação sexual? Essa história eu estava na UOS, eu fui convidada a fazer, apresentei 2 trabalhos acadêmicos na UOS, um congresso mundial, eles gostaram, me chamaram para fazer parte do Comitê de Direitos Sexuais, e dali em diante eu não parei mais. Só que eu estava em Nova York, elaborando a Declaração de Direitos Sexuais da UOS, que foi lida inclusive na ONU, a revisão dela, e a gente é muito rico, né? Você está lidando com os maiores especialistas do mundo em sexualidade, é muito rico. E aí eu quis falar algumas coisas, e uma pessoa falou, você não pode falar disso porque você é advogada, você não é especialista em sexualidade, né? Você fique na sua área, fale de direitos. Eu falei, é? Querida! No dia seguinte, me inscrevi, fui estudar, fiz a pós, foram 2 anos de estudo na pós, me formei, voltei lá e apresentei o trabalho daquilo que eu estava falando. Porque aí eu estava... E na pós, é engraçado, porque eu sempre gostei muito de sexualidade, sempre estudei muito, não tinha informação durante o regime militar, mas quando acabou eu comecei a procurar pela internet, que ajudou, e eu comecei a ler muitos trabalhos acadêmicos do mundo inteiro, livros e tudo, e aí, quando eu fiz a pós, muitas vezes o professor estava falando, eu falava, olha, veja isso aqui. Eu tinha uma base, já tinha muita informação. Então, quando eu estava em Nova York, naquela elaboração do documento, eu tinha base para falar, eu sabia o que eu estava falando, né? Mas não tinha título. Aí eu fui tirar o título, fui fazer, então tá, vamos tirar esse título e agora eu posso. Então, isso é uma coisa também que às vezes a gente se depara, nome social na OAB. Quando me falaram, Márcia, vamos demandar o teu direito ao uso do nome social, eu falei, cara, não vamos conseguir nunca, né? Mas o não a gente já tem vamos. E conseguimos, por unanimidade, aprovar no Conselho Federal da OAB. A gente, às vezes, não consegue as coisas porque te dizem não e você acredita, né? Eles falam, não pode, não vai conseguir, você acredita. A gente tem que enfrentar, a gente tem que seguir, buscar as ferramentas e as armas que a gente pode conseguir para lutar. Sejam elas onde estiverem, sejam elas quais forem. Se você está lutando pelo que é certo, você vai conseguir. Né? Se você está lutando pela verdade, pelo que é correto, pelo que é justo, você vai conseguir. Vai ter resistência, vai ter gente dizendo que não, você não pode, você não é... Tudo bem, mas vai ter, sempre vai ter, sempre. Quando eu surgi com transempregos, quando comecei o transempregos, veio um movimento de pessoas trans dizendo, só querem aparecer, isso aí é tudo conversa, é só para pegar dados de trans, falaram um monte de coisa. E eu falei para o pessoal que trabalhava, que estava organizando transempregos, falei, ignora. Não, temos que responder, ignora. Nem entra, não pega a tua energia respondendo a isso. Siga, vamos fazer o que a gente tem que fazer, ponto. Né? Eu sempre tive fala o que quiser, quer falar, fala. Eu não estou me lixando. Se eu fosse ligar para os outros falar, fala, mas não seria eu. Começo de conversa, não estaria aqui. Né? Então a gente tem que ter uma força interior de falar, posso até ter errado, mas eu vou tentar. Posso até não conseguir, mas eu vou tentar. Né? Isso é um mínimo para a gente andar para frente. É um mínimo, porque o mundo muitas vezes te diz não pode, você não é capaz, você não deve, você não pode, você não é legal o suficiente. E você acredita, muitas vezes. É o que a Teresa estava falando, né? As criações, o jeito que a gente é criado, o mundo que a gente a bolha que a gente é criada, e tudo tem as suas verdades. Eu cresci numa bolha, gente. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não gosto de falar muito, mas eu vou falar, porque é verdade. Eu fui criada numa bolha em que as pessoas acham que elas são melhores do que as outras. As pessoas acham que elas estão ali porque elas têm direito de ser assim. Eu tenho esse privilégio porque eu sou eu.
Eu sou dessa família, porque eu tenho esse nome, porque eu sou branca, branco, homem, hétero, eu tenho direito a tudo, eu tenho direito de pisar nas pessoas, eu tenho direito, as pessoas têm que me servir mesmo. Essa é a realidade interior dessas pessoas, não todas, tá? Mas tem muita gente que é assim e pensa assim, de verdade, não é que pensa, sente assim, porque é a bolha onde foi criado. Só que isso está errado, isso não é justo, isso precisa acabar, a gente precisa olhar para isso e fazer a pessoa entender. E talvez ela nunca vai entender, como eu falei para a Ana, mas os filhos, os netos têm que entender, e ele está na educação de novo, voltando para a educação. É na educação que você vai torcer esse pepino. Então, a gente precisa investir nisso, a gente precisa ter. E nós, aí eu estou falando para vocês mesmo, nós que temos noção das coisas, nós temos toda a responsabilidade, e eu assumi isso para mim, e a minha vida não é fácil, porque eu luto todos os dias, eu faço palestra todos os dias, e eu não ganho nada para isso, gente. É por pura vontade de mudar. A gente tem essa responsabilidade, a gente não pode se calar, a gente tem que espalhar o conhecimento que a gente tem essa obrigação, porque nós somos um pequeno grupo de pessoas instruídas que têm noção das coisas. A gente precisa ensinar, a gente precisa passar isso adiante. É responsabilidade de cada um de nós, tenho isso muito forte dentro de vocês. E foi por isso que a gente criou o nosso podcast aqui. Esse é o nosso grande intuito, é passar para frente tudo isso que a gente acha verdade. Para a gente finalizar, eu queria pedir, Márcia, para você falar um pouquinho sobre esse documento que você escreveu na UOS sobre o direito sexual, que eu acho que é importante para as pessoas terem noção de que, porque assim, eu sei que existe porque eu sou sócio da UOS e recebo os e-mails da UOS falando isso, né? Mas as pessoas, elas não têm noção de que isso existe. Eu acho que a gente precisa ocupar também esse espaço e trazer essa informação, né? O site da UOS é worldsexology.org. Lá você vai ter os comitês, você tem as declarações, você tem as duas declarações traduzidas por mim, que é a declaração dos direitos sexuais. Você procura Comitê de Direitos Sexuais, você vai achar lá as declarações, tem a declaração dos direitos sexuais, que foram criadas. Essa declaração foi criada em 2000, foi criada em 2013, mas foi revista em 2015 para ser lançada e participar eram mais de 200 pessoas trabalhando foram vários dias, mandaram um calhamaço de documento em inglês técnico para a gente estudar decisões de justiça do mundo inteiro, né, para a gente estudar de supremos tribunais do mundo inteiro, para a gente estudar cada questão da mulher, questão de crianças, de adolescentes, de uma série de... É bastante assunto para a gente condensar numa declaração. Então, foi muito estudo, muito debate. Tinha a ONU, tinha a IPPF, tinham várias entidades de técnicos em sexualidade participando, gente do mundo inteiro, com ideologias do mundo inteiro. Isso foi muito interessante também. Porque a gente percebe a influência cultural, por isso que eu firmo tanto nos valores da nossa cultura que a gente precisa rever, porque tudo é baseado nisso, né? E a outra pessoa pensa diferente por causa da criação dela. Isso é muito claro dentro da UOS, quando você convive com diferentes. E aí ficamos em Nova York 5 dias, debatendo, e artigo por artigo da declaração, que foi... Eu tenho coisas minhas lá, que eu coloquei, que estão lá, que depois, inclusive, eles fizeram uma revisão dos princípios de Yogyakarta e está lá. Colocaram uma frase que eu criei, que foi liberdade de expressão de gênero. Isso fui eu que coloquei, está lá, e tá foi para Yogyakarta também, porque a pessoa expressar o gênero do jeito que quiser, quer usar coturno e alagador na orelha, e sei lá o que pode, né? Deveria poder. Mas, assim, foi uma discussão muito longa, vários aspectos, se pensando não colocar viés político, não colocar viés ideológico, nem cultural, nem religioso
em nada, então é bem técnico mesmo, bem isento. E depois, isso foi em 2015, depois foi feita uma outra, que é a Declaração do Prazer, isso foi em 2019, eu estive lá de novo, na Nova York, mais 3 dias, era um grupo menor de pessoas, mas também tinha umas 80 pessoas, para discutir a Declaração do Prazer, direito ao prazer, que também está lá no site da UOS, também vai se encontra, que também tem tradução para o português minha também, e essa, eu dei uma aula agora recentemente sobre direito ao prazer, que uma professora, uma doutora me convidou para dar aula numa pós e pediu, eu quero que você fale de direito ao prazer. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer isso, foi muito gostoso. E é muito técnico, é muito né, só para dar um exemplo, não ficar aqui o pessoal morrer de vontade de saber, né, para dar um exemplo, a criança tem direito a prazer, o idoso tem direito a prazer, a mulher tem direito a prazer, onde? Qual prazer? E eu estou falando de prazer sexual aqui, uma criança que está se esfregando na almofada, ela tem direito de ter prazer ali, ou você vai lá dar uma porrada nela e dizer que isso é coisa do demônio, né? O idoso que quer ter prazer, que quer casar com uma pessoa mais nova, ela pode. A mulher, tem uma pesquisa já um pouco antiga que foi feita, acho que nos anos 90, que 30% das mulheres brasileiras nunca tiveram orgasmo naquela época. Talvez hoje tenha mudado isso, mas isso é muito cruel. Aí tem outras coisas, a gente fala de Freud também, tem a questão de Freud, tem a questão de Reich, que mostrou o quanto a repressão do prazer é nociva à saúde, né? E tudo nós estamos falando de saúde, né? Porque a OZ, ela fala de saúde, ela fala de saúde plena, que o Bernardo falou hoje, o quanto as pessoas estão pirando hoje com a pandemia, né? E já nasce pirando com repressão sexual desde que tinha 2, 3, 4 anos de idade. Então, isso são questões muito graves para a humanidade, que a gente precisa, de novo, rever valores e pensar no humano, no ser humano, enquanto ser biológico, que faz parte da natureza, nós somos parte dessa natureza toda que nós estamos destruindo, nós vamos junto. Então, são todas questões que estão interligadas no serviço, as pessoas, aí eu estou falando de poderes, não querem que sejam olhadas, não querem que sejam vistas, porque ele é o bacanão, e ele tem direito a ter todo mundo servindo ele, e ele tem direito a ser privilegiado, e a natureza que se dane, porque o importante sou eu. Então, isso é um absurdo. E a gente precisa olhar, falar, analisar, e levar isso, e tornar público, levar adiante. Agradeço muito a vocês pelo convite, da oportunidade de estar aqui falando de um assunto que eu não costumo falar, porque sempre me falam para contar minha história, né? Falar da minha história, tudo, e esses outros assuntos, a gente hoje, inclusive, ia falar do meu lado empresário, né? Que não falamos nada disso e deixa para lá, fica para próxima. Não, na verdade, a gente falou sobre tudo que a gente precisava falar, que é exatamente isso, o direito e a sexualidade, né? Mais do que, assim, como que a advogada, uma pessoa que está lá fazendo seu cursinho de direito, né? Como que a gente vai usar a sexualidade disso? Como que a gente vai entrar e vai falar assim, olha, FMU, olha PUC, olha São Francisco, a gente quer inserir sexualidade ali dentro, né? Como que aquela pessoa vai falar sobre sexualidade? A gente quer falar disso, a gente quer criar. De estupro, a gente fala de estupro, mas não fala de sexualidade. A gente, no direito, né? A gente estuda estupro, lei de estupro, mas não estuda sexualidade. Então você não entende o lado da vítima nem do agressor. Você fala de violência contra a mulher, mas não fala de sexualidade. Você fala de violência contra a criança, de abuso infantil, mas você não fala de sexualidade. É como se brotasse do chão, né? Brota do chão. Exato. O monstro, como que a gente vai lá e comete aquele absurdo, né? O monstro pega ele, mete na cadeia e tira da minha vista. Na verdade, eu acho que assim... Eu não quero olhar para os meus desejos. A ideia tira desse... na cadeia, porque eu não quero olhar para aquilo que eu sinto. Né? Legal, né? A ideia desse episódio é exatamente isso. É como que a gente vai chegar
aquele advogado padrão e falar para ele, escuta, está faltando coisa na tua formação. Mas ele não sair... Veja, eu dei uns exemplos aqui. Vamos pegar um mais simples, casamento. É uma questão legal, casamento, divórcio, né? Quando eu cresci não tinha divórcio, né? Quando eu cresci, estupro era só pênis na vagina, se fosse um estupro anal não era estupro, né? Então, veja como a lei, como o direito vai junto com a sexualidade, sim, né? Adoção, é tão amplo, permeia quase todas as até contratos, que eu sou especialista em contratos, né? A minha formação é em contratos imobiliários, até em contratos, às vezes, se você for fuçar, vai ter coisa de sexualidade no meio. Você pensa tem uma coisa que é a minha filha, por exemplo, o meu marido é advogado, meu companheiro, ele é advogado também. E ele registrou a minha filha com o meu nome por último. Legal. E é muito engraçado, porque, assim, poucas pessoas sabem que isso pode. Ninguém faz. E aí ele veio me contar... caso que eu soube, eu já pensei nisso, mas o primeiro caso que eu fiquei sabendo foi esse agora. Eu nunca tinha visto. Mas é legal, quer dizer... E é legal, e é uma questão também de mudança ali, de paradigma, de entender, e por que eu não posso, né? Por que eu não... eu acho que tudo isso faz parte do direito e da sexualidade, do direito à sexualidade, do direito ao prazer. Da questão da relação de gênero, de marido e mulher, de poder entre o homem e a mulher num casamento. Veja, isso é um caso de ligação de direito com sexualidade, o teu exemplo. Sim. Né? Existem regras colocadas na sociedade que você tem como inquestionáveis, né? Do homem ser quando eu cresci, existia o pacto do poder. O homem era o cabeça de casal, ele que tinha a última palavra, né? Isso também caiu. Então, isso está ligado com sexualidade, com relação de gênero e sexualidade, relação de poder entre homens e mulheres, entre pais e filhos, entre pais e filhas, entre homossexuais, filhos homossexuais, tudo está ligado com a sexualidade e não se estuda sexualidade no direito. Então, são reprodução humana, né? Reprodução humana assistida, né? Ou seja, o que é permitido, né? Como você vai fazer uma FIV, você vai fazer uma fertilização in vitro num homem trans, não vai, tem direito à reprodução independente, né? Tem direito a ter uma reprodução sem ter parceria sexual, sem ser casado ou não, você tem direito de gestar? Ou então depois, né, quando você tem o embrião, e aí você separa da pessoa, com quem fica esse embrião, tem tanta coisa. Aconteceu comigo, né? Eu tenho 17 embriões com a minha ex-esposa guardados lá, que nós fizemos, mas aí não implantamos, ficaram lá, né? E aí, se eu quisesse, precisa da autorização dos dois, mas se eu quisesse pegar e colocar na Carol hoje, a minha companheira hoje, né? É filho de quem? Se fizer um exame genético, são muitas questões, são muitas. Lógico, o que vale é quem cria, o que vale é o que... As pessoas intersexo também, né, que hoje se discute muito se ao nascimento, se você vai definir um gênero ou não, se essa pessoa precisa ser submetida a uma cirurgia para modificar ou não. A gente luta para que seja discutido isso, não é. A gente luta para que seja, não é. O médico chama os pais e fala, olha, tem um problema aqui, o que eu faço? Né? E aí é mais fácil cavar um túnel, como dizia João Nery, mais fácil cavar um túnel do que erguer um poste. Então, faz uma menina aí. Então, são questões que os intersexos, a luta dos intersexos hoje, para que espere a pessoa ter autonomia para escolher. Né? Nós temos casos, vocês conhecem, o Unifesp conhece bem, tem casos de intersexo que depois mudou, falou, não é isso que eu queria, ser menina. Né? Então, essas questões todas não são discutidas, né? Não são, isso vou decidir, eu sou médico, né? Eu costumo dizer, desculpa a vocês que são médicos aí, eu costumo dizer que a juiz acha que é Deus, né? Médico tem certeza. Então, chama lá, eu vou fazer isso aqui, tá bom, tá, ele faz. E a gente precisa começar a pensar no direito, nessas questões todas que não são pensadas,
que não são... Está tudo ligado, veja como está ligado com o direito, né, a questão da sexualidade. Eu já dei um monte de exemplos aqui, tem um monte de outros, do quanto o direito... Eu vou estar falando de contrato, até o compra de uma casa, às vezes, está ligado com a sexualidade. Para que você quer comprar essa casa, né? Para fazer para levar seus amantes, ou para ter uma família, então está ligado os motivos das pessoas. Compra um carro, né? O pessoal fala isso. Você compra um carro pensando na sexualidade, você atrair mulheres com aquele carro, né? Então são questões muito profundas do ser humano que tinham e ficaram sempre alijadas, jogadas para escanteio, porque não interessava ao status quo dessa pequena minoria que a gente precisa rever isso aí. Exatamente. Muito obrigada por participar, Márcia. Ficamos muito, muito felizes e agradecidos aqui. E acho que, assim, tem pano para manga dessas discussões todas. Bora fazer várias. Bora fazer várias. E com certeza vão surgir muitos questionamentos, porque nossos podcasters são bastante interativos, então a gente sempre tem bastante questionamento e com certeza você será vítima de novos episódios, viu, Márcia? Fico feliz, eu gosto, como eu falei, a minha missão hoje é levar conhecimento para fora de mim, né? E eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de fazer colocações nesses outros campos que me exploram um pouco, e que eu estudo tanto, né? E não me deixam falar, não me puxam para falar, fico só na minha história. Assim. Eu fico muito feliz, podem contar comigo aí, a gente vai fazendo que eu gosto mesmo. Eu queria escrever mais, não tenho tempo, mas minhas empresas também tomam muito tempo meu e tem tanto assunto, né, gente? Tem transemprego, tem... Exatamente, isso que eu fiquei pensando, a gente não falou do transemprego, a gente não falou... Tem tanta coisa que a gente podia falar. Mas a gente está falando do mais importante, eu acho. Para mim, esse tipo de conversa, esse tipo de papo é o que mais me move. É muito legal, porque eu gosto, eu acho que eu entendo, eu acho que eu posso ajudar, posso ensinar e tenho poucas oportunidades. Então, eu fico muito feliz. Eu estou encantada, viu? Encantada. Queria agradecer. Você realmente assim, tem uma forma de falar, tem uma dinâmica no que você diz, de como você ensina. E estou encantada. Obrigada. Obrigada por ter participado. Eu acho que é mais um dos episódios que a gente aprende bastante. Viu? Obrigada. É isso aí. Ana? Um beijo, fora Bolsonaro, porque, né, sempre é bom lembrar, e um beijo para todo mundo. É isso fora aí, Bolsonaro. Muito obrigado. Muito obrigado, Márcia. Exatamente. Muitos beijos. E é isso aí. Nos escutem, nos ouçam, estamos em todas as plataformas, Deezer, Spotify, Google, Apple Podcast, estamos lá, @coletivoser também no Instagram, sigam a gente, comentem, e é isso aí. Muito obrigado e nos vemos Márcia, no quer deixar episódio. algum Márcia, contato? Seus arroba? É @marciarocha.oficial no Instagram. Eu acho que é o melhor veículo para me achar. Me chamem para conversar, me chamem para palestra, eu faço, eu vou. 3 pessoas da faculdade, grupo de TCC eu vou, grupo de faculdade, faço. Aliás, eu encaminhei uma palestra na USP, que vai ser no semestre que vem, sobre profissão. Eu acho que eles te mandaram mensagem. Eu tenho um monte. Eu aceito tudo, porque eu quero isso, eu quero falar, quero contar, eu quero mostrar. É importante. Gente. Um beijo, então. Beijo, gente. Obrigada, hein? Beijo. Tchau. Prazer. Beijo. Tchau.